Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema central para a educação: as teorias de currículo. Exatamente. Um tema complexo, mas fascinante. Temos aqui uma análise bem interessante, né? De Lussu e Borges, que olham para o que pensadores como Schwab, Pacheco, Michael Young disseram sobre isso. Sim, autores-chave nesse debate. E a nossa ideia aqui é entender melhor essas disputas, como o pensamento sobre currículo evoluiu e como isso, no fundo, molda o dia a dia da escola. Isso. O que acontece na sala de aula tem tudo a ver com essas teorias. Ok, então vamos lá. O ponto de partida é que currículo não é só, tipo, a lista de matérias, certo? É bem mais. Muito mais. É um campo de tensão, sabe? Cheio de interesses, visões diferentes sobre o que é importante ensinar e aprender. Então, para começar do começo, o que seria currículo se a gente for além dessa ideia de grade horária? Olha, currículo define não só o que ensinar, mas também quando, como ensinar, por que ensinar certas coisas e não outras, e até como avaliar isso. Ah, então é como se fosse o roteiro completo da experiência na escola. Exato. Ele organiza tudo, seleciona o conhecimento, organiza, define uma sequência. É tipo a espinha dorsal do trabalho pedagógico. Entendi. Não é só a lista, mas toda a receita mesmo. E como essa receita, digamos assim, mudou com o tempo? Porque imagino que não foi sempre igual, né? Nem um pouco. Aqui a coisa fica bem interessante. No começo do século XX, por exemplo, com Bobbitt e Tyler, a visão era bem racionalista. Racionalista. Como assim? O foco era na eficiência. Tinha muita influência do Taylorismo da administração científica, sabe? Objetivos bem claros, definidos a partir do que se achava que a sociedade precisava. O currículo era visto quase como um manual, uma prescrição técnica. Ah, então era bem pragmático. Focado em resultados. Isso. E aí, claro, veio a reação. A crítica foi justamente essa. Essa visão eficiente não questionava quem tinha o poder, né? Quem definiu o que era útil? Quais interesses estavam por trás? Faz sentido. E quem trouxe essa crítica? Foram as chamadas teorias críticas. A nova sociologia da educação, com gente como Michael Young lá no começo, depois Apple, Goodson, eles colocaram o dedo na ferida do poder, da ideologia, mostraram que o currículo não é neutro. É uma arena de disputa, reflete os conflitos da sociedade. Quem decide o que vale a pena saber? E por quê? Essas perguntas se tornaram centrais. Entendi. Deixou de ser técnico para ser político, digamos assim. Exatamente. E mais recentemente a gente tem as teorias pós-críticas ou reconceitualistas. Pinar é um nome importante aqui. E o que elas trazem de novo? Aí o foco se amplia mais ainda. Entra a subjetividade, a identidade, a cultura, a experiência vivida. Questões de gênero, raça, etnia ganham muito peso. O currículo passa a ser visto como uma narrativa, sabe? Uma construção, uma experiência. Nossa, então a conversa ficou bem mais ampla. Pessoal, talvez. E mais internacionalizada também. Essa discussão se espalhou pelo mundo. O texto que a gente está usando como base fala de umas tensões que continuam bem vivas, né? A questão do conhecimento, a distância entre teoria e prática e como está o campo de estudos hoje. Vamos olhar isso? Vamos sim. A questão do conhecimento é crucial. O Michael Young, por exemplo, que começou lá na crítica, hoje defende muito a ideia do conhecimento poderoso. Conhecimento poderoso. O que seria isso? E aquele conhecimento mais especializado, conceitual, sabe? Diferente do conhecimento do dia a dia. Ele argumenta que esse tipo de conhecimento é fundamental para emancipar os alunos, para eles entenderem o mundo de forma mais crítica e profunda. Interessante. Sim. E ele faz uma crítica a algumas visões, principalmente pós-críticas, que, na opinião dele, podem acabar diluindo esse conhecimento específico, focando talvez mais na experiência imediata ou em habilidades genéricas. Mas aí não tem o risco de parecer algo meio distante da realidade do aluno? Ou até elitista? É exatamente essa a tensão. O debate é justamente como equilibrar isso, né? Como valorizar o conhecimento especializado sem ignorar a experiência e a cultura dos alunos. É um desafio constante. Entendo. E sobre a teoria versus prática? Essa parece ser uma reclamação antiga. É um clássico.
Schwab já falava disso lá nos anos 70 e o Pacheco reforça. Quem pesquisa, quem teoriza sobre currículo, muitas vezes está longe da sala de aula, de quem aplica. A famosa Torre de Marfim, né? Exato. O professor lá na trincheira e o pesquisador no gabinete. Essa distância dificulta que as ideias circulem e que as mudanças realmente aconteçam na prática. E o estado do campo. Como os autores descrevem essa área de estudo hoje? Descrevem como um campo bem complexo, muito diverso. Talvez até meio fragmentado, com muitas comunidades de especialistas falando linguagens diferentes. Ah, então não há um consenso? Não muito. Pacheco fala que é uma conversa contínua, global, mas o Yang, por outro lado, alerta para um perigo. Com tanta diversidade de abordagens, especialmente algumas pós-estruturalistas que focam muito no discurso, talvez o campo esteja perdendo foco no seu objeto principal. Que seria? O conhecimento. O que de fato se ensina e se aprende na escola. Ele teme que a conversa fique tão ampla que se esqueça do conteúdo. Faz sentido. Uma conversa tão aberta que se perde o rumo, talvez. E como toda essa discussão teórica, essas tensões, chegam na escola de verdade? O texto cita a BNCC no Brasil como exemplo. Pois é, a BNCC é um caso perfeito para ver isso na prática. Ali a gente vê claramente o choque entre diferentes interesses, políticos, econômicos e as preocupações com o tipo de conhecimento, as questões epistemológicas. Dá para ver as diferentes teorias em conflito ali. Com certeza, vemos ecos da visão mais crítica, mas também uma forte tendência que alguns chamam de neotradicional ou neo-tayleriana, focada em competências, resultados, bem naquela linha da eficiência que falamos no começo. A BNCC não surgiu do nada. Ela é fruto direto dessas disputas teóricas e de poder. Então, resumindo um pouco, o que a gente pode tirar disso tudo? Fica claro que currículo não é algo fixo, né? Exatamente. É um processo dinâmico, contestado, moldado por diferentes teorias, por interesses, por visões de mundo que disputam qual conhecimento realmente importa e para quem ele importa. E a questão do conhecimento parece ser o centro dessa disputa, né? Sem dúvida. O que é conhecimento válido? Para que ele serve? Quem deve ter acesso? Essas são as perguntas de fundo. E isso, claro, levanta uma questão importante, né? Quem é que está definindo o currículo hoje? Exato. Quais são as reais intenções por trás das reformas, das propostas que chegam? É fundamental ter um olhar crítico sobre quem ganha e quem perde nessas definições, especialmente no cenário atual, com tantas mudanças. Piada no que a gente discutiu. Diante de tanta tecnologia, tanta mudança social, como é que a gente pode construir currículos que realmente ouçam a comunidade escolar, alunos, professores, mas sem abandonar a pergunta essencial? Afinal, qual conhecimento tem valor real para formar cidadãos críticos e para a gente ter uma sociedade mais justa? Uma pergunta difícil, mas essencial para a gente continuar pensando sobre educação.